Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Skill e vamos para mais um vídeo. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a elevar todo o nosso conteúdo para outras pessoas também. Então, ajude se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho. Entre também na nossa lista VIP e você vai gostar de receber todos os nossos conteúdos relacionados não só a posts também e vídeos aqui do YouTube, mas também nas nossas outras plataformas e também conteúdos extras que vocês vão poder receber cada vez mais lá no nosso canal, é no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, então venha com a gente fazer um mundo melhor com vários programadores e eu não vou descansar, eu e minha equipe e os instrutores que trabalham com a gente não vamos descansar até você se tornar um grande desenvolvedor ou você se tornar uma grande desenvolvedora ou uma pessoa desenvolvedora, que assim seja. Não vamos descansar. Então venha com a gente. Valeu! Bom, nesse momento agora a gente vai falar um pouco sobre as funcionalidades do Ruby. O Ruby ele tem muitas funcionalidades. Eu peguei aqui essa parte para trazer um pouco para vocês o entendimento das funcionalidades que o Ruby traz para a gente usar, trabalhar. E eu particularmente gosto muito da tecnologia. Para você aprender é muito mais simples, e eu acho que à medida com que você for evoluindo e quiser migrar para uma outra tecnologia, se torna muito mais simples, fácil, porque você já tem um background das boas práticas e, enfim, é mais fácil. Bom, Ruby ele é orientado a objeto, certo? Orientação a objeto nada mais é do que você, por exemplo, eu quero olhar uma garrafa que tem aqui na minha mesa e eu vou dar características a ela. Ela é vermelha, ela tem uma tampa preta. Eu estou descrevendo, vocês imaginam que estão imaginando essa garrafa. Essa garrafa ela tem um formato de cilíndrico e tem uma abertura de pegada. Ela tem aí uma característica, ela comporta 1 litro de água, ela despeja, aí é uma ação, agora é um método, uma ação. Ela pode despejar 1,5 litro de água. Então, tudo que é ação, eu vou exemplificar com outro modelo, por exemplo. Um outro modelo a gente poderia classificar uma pessoa. Uma pessoa física, ela pode executar ações que são métodos na orientação a objeto. Poderia ser correr, andar. E uma pessoa tem características que seriam os atributos. Características como olhos, as cores dos olhos, a cor da pele, cabelo, a cor do cabelo. Então, isso seriam objetos. A linguagem é muito flexível. Você pode facilmente reescrever algumas coisas da linguagem. Você pode redefinir, adicionar, mudar o comportamento. E isso torna muito flexível, que você tem que ter cuidado, porque muitas das vezes alterar contextos do core da linguagem não é uma boa solução. Mas existem momentos que isso pode fazer um pouco de sentido. Mixins, é muito legal os mixins, você pode modular diversas coisas e usar esses módulos nas classes. Então, vocês vão entender isso na prática, acho que não é interessante nesse momento, mas é muito interessante a modularização, os mixins. Bom, existe um Ruby General Prefer English Keyword. Assim, realmente Ruby é inglês. Vocês vão ler inglês e é importante que não é necessário que faça tudo em inglês, mas simplesmente é importante que você escreva o nome das variáveis. Se não sabe, translator, mas tudo em inglês. Isso é muito legal, porque você faz com que a leitura seja bem tranquila. Conforme você vai evoluindo no seu inglês também, você vai entender muito mais fácil o desenvolvimento em si. É uma linguagem dinamicamente tipada. O que é dinamicamente tipada? Você não precisa declarar. Eu vou também fazer um paralelo, vou trazer um paralelo entre o C ou C++ com o Ruby, para vocês entenderem também o que é uma linguagem compilada.
Vamos passar para um vídeo também do que é compilado, o que é interpretado. O Ruby é interpretado. E você consegue fazer duck-type. Duck-type não é uma prática que eu encorajo as pessoas a fazerem, mas isso é muito legal porque você permite você fazer alguns hacks ali que a gente também vai explorar isso ao longo das nossas lições. E isso é bem interessante, porque você pode um dia precisar, mas não aconselho nunca a usar indiscriminadamente. As variáveis constantes não são realmente constantes, elas podem ser modificadas, então isso também é um ponto. O Ruby tem muitas convenções, e algumas principais são que constantes iniciam com capital letter. O que seria capital letter? Seriam maiúsculas, por exemplo. Eu vou exemplificar, eu acho que vai ser bem mais fácil também de vocês entenderem. Então deixa eu exemplificar cada etapa. Espera aí, vamos abrir aqui um editor para gente. Eu vou colocar aqui, vou criar um novo arquivo, Command N, Command N, beleza. Aqui embaixo você pode mudar para qual linguagem você quer. Eu vou mudar para Ruby, já tem aqui Ruby, porque aqui ele vai ficar colorido, vai ficar bonitinho para a gente ver. Então o que seria uma constante no Ruby? Ruby simplesmente é isso aqui, ó, Rails env. Isso é uma constante para o Rails. Então eu poderia colocar, por exemplo, production, um exemplo, uma global variable. Isso aqui eu vou explicar depois para vocês em um contexto mais fácil, mas vamos lá. Ruby, ele tem blocos. Tudo que a gente colocar aqui, por exemplo, uma variável que eu vou colocar, sei lá, nome, Rodolfo, idade, 32. Se eu chamar aqui, se eu fizer um puts aqui, nome, isso não existe, porque ele está fora do contexto. Ele está num contexto. O que seria contexto, tá? Só para vocês entenderem. Contexto é tudo que está dentro de um bloco. Esse contexto está tudo dentro aqui. Aqui eu conseguiria fazer um puts name. Puts name. Aqui existe. Isso aqui é um comentário. Hashtag é para a gente comentar e isso não é interpretado pelo código. Aqui existe, aqui não existe. Perdão, eu coloquei em inglês. Deixa eu colocar tudo em inglês, tá, gente? Para a gente já acostumar. Name é nome, age é idade. Então, aqui também. Isso não existe fora desse bloco aqui, tá? Vou até fechar, ó. Se eu chamar aqui, não existe, porque o bloco não aparece. Se eu chamar aqui, existe e funciona. Só que eu consigo fazer assim, ó. Então, agora, todo o contexto global, eu consigo chamar essa variável. Entenderam? Então, quando tem um dólar assim, é um contexto global. Então, fora dos escopos, eu consigo fazer essas chamadas. O que seria um escopo, Rodolfo? Toda vez que eu colocar um call name, por exemplo. O que seria um call name? Call name é a chamada do nome. Então, toda vez que eu tiver um bloco início e end, é porque ele tem um contexto. Então, se eu tivesse aqui algo como call, sei lá, qualquer coisa assim, eu não consigo chamar aqui fora também, certo? Não existe. Não existe. Então, o que eu poderia fazer é fazer um arroba, e aí eu tenho uma instância de uma variável, certo? Então, com um arroba, a gente pode fazer aqui, ter acesso a essa variável aqui. E isso dentro do escopo aí, dentro do escopo de classe, tá bom? Então, aqui o call eu conseguiria chamar. Agora, se eu preciso chamar essa variável e fazer ela ser uma variável de, por exemplo, assim,
Dentro da classe, eu consigo fazer essa chamada do age. Então, em qualquer lugar aqui, eu já conseguiria fazer essa chamada do age. Só que aqui eu teria que ter um arroba também, tá, gente? Nesse ponto aqui. Então, agora, nesse sentido, existiria. E os métodos, né, o nome dos métodos seria isso, exatamente isso aqui. Os métodos são def, o nome do método, e aí você coloca o que você quer executar. Isso a gente ainda vai aprender também, isso aqui não é importante nesse momento. Beleza. Então, aqui a gente também tem o skill words argument, que é nada mais é do que a gente passar as definições de métodos, por exemplo, sei lá, quando eu chamar o call name, eu vou executar, por exemplo, vou criar um outro método chamado execute, que é executar, e vou passar aqui um call name. Aqui ele espera um argumento, então eu tenho que passar um argumento. O que seria um argumento? Isso aqui também a gente vai se aprofundar. Argumento nada mais é do que eu passo aqui, isso aqui se torna isso aqui. Então, o que seria o nome? Agora, nesse momento da chamada, ele significa que nome é igual a Rodolfo. Se nome é igual a Rodolfo, e eu fizer assim, ó, esse call, isso aqui, o resultado disso vai ser Rodolfo. Entendeu? Vai ser Rodolfo. Vai ser uma string, né? Mas vai ser Rodolfo. Então, isso seria os keywords argument. E existem outras formas de argumentos também definidas. Existem os métodos nomes. Isso aqui é bem legal. Os métodos name são bem legais mesmo. Porque a gente consegue expressar em Ruby. Não é toda a linguagem que a gente consegue, tá? Mas em Ruby consegue, isso é bem legal. Por exemplo, quando é um valor boolean, e aí eu vou explicar depois o que é um boolean. Boolean ele sempre retorna true ou falso. Isso significa que ele retorna ou verdadeiro ou falso. Então, você coloca um ponto de interrogação quando você vai retornar um verdadeiro ou falso em algum método, alguma função. Isso é bem legal. E a exclamação, a exclamação também é bem interessante porque é um método de mudança. É um método que muda o estado. Isso também não é algo simples para esse momento, então não vou me aprofundar para vocês não embaralharem a cabeça. Singleton método, isso aqui também é bem interessante porque você consegue instanciar uma única classe e usar o objeto dessa classe para todo o contexto da aplicação. Isso aqui também a gente vai passar. Missing métodos são bem legais também, que você já consegue verificar quando há algum problema, algum erro. Ele tem os estados delimitadores também. Isso também a gente vai explicar para vocês. E o end é o limitador de linha. Você não coloca, como outras linguagens, abertura e fechamento de chaves. Existem palavras reservadas que a gente também tem que seguir, e aí eu vou passar isso para vocês. E ele é case sensitive. Então, o Ruby, para ele, é muito diferente o que nós chamamos de, vamos lá, lowercase, por exemplo. Isso é diferente disso, certo? Então, quando vocês verem essas palavras assim, são palavras-chave, tá, gente? Isso são palavras-chave, palavras reservadas da linguagem. Então, assim, isso é diferente disso. Isso é uma expressão de diferença, depois a gente vai também se aprofundar nisso, mas é importante você entender o que é case sensitive. Lowercase é isso, é quando está em maiúsculo. Perdão, uppercase é isso e lowercase é isso, quando está em minúsculo. Maiúsculo é uppercase, up lembra sempre que é para cima, lower para baixo, certo? Então, lower pequeno, up grandão. E aí tenta associar isso aí, up para cima, lower para baixo. Beleza? Então é isso, galera. Eu acho que é mais uma passada. A gente ainda vai passar pelo conteúdo, por todo o conteúdo, para vocês entenderem todas as partes como está funcionando.
e a gente vai fazer algumas aplicações, alguns testes, eu vou passando isso para vocês. Valeu? Até a próxima lição. Até já. Valeu. E, novamente, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Ajuda muito a gente a ganhar engajamento aqui na plataforma. Então, ajude a gente a elevar e trazer mais conteúdo também e ajudar cada vez mais a todos a entender a programação de uma forma descontraída, leve, diferente. A gente une universidade, um curso também, já com as nossas experiências e bagagens. Então, se inscreva no nosso canal e a gente não vai descansar até que você se torne uma pessoa desenvolvedora. Bem, se inscreva. Valeu, até a próxima.